A paz do Senhor, meus queridos amados ouvintes da Palavra de Deus. Aqui estamos mais uma vez no nosso canal DBD. Deus tem uma palavra para você nesta oportunidade. Estamos hoje aqui na lição de número 4. Vamos estar estudando sobre a lição de número 4, que ela tem por data dia 26 de janeiro de 2020. Então, será ministrada dia 26 de janeiro de 2020. E o título da nossa lição é Os Atributos do Ser Humano. Então estaremos estudando sobre os atributos do ser humano. O textuário diz: não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não atirem a ti. Salmo 32:9. Então, muito interessante. Então, os atributos do ser humano. Quais são os atributos do ser humano? Vamos estar estudando sobre isso, para nós conhecermos quais são os atributos do ser humano, né? Concedidos por Deus ao ser humano. Temos hoje, a lição de hoje, 5 objetivos que vamos precisar alcançar, acerca da espiritualidade humana, acerca da racionalidade humana, a sensibilidade humana, e a liberdade humana e, por último, o trabalho e a criatividade humana. Então, serão esses 5 pontos que nós estaremos estudando nesta oportunidade para a glória do nome do Senhor. Que o Espírito Santo nos abra o entendimento e leve-nos a conhecer as demandas e reivindicações da Palavra de Deus. Então, a introdução aí nos rogando, que o Espírito de Deus nos abra o entendimento para levar-nos a entender, a conhecer as demandas e as reivindicações da Palavra de Deus, certo? Espiritualidade humana é o primeiro ponto, a racionalidade humana, o segundo ponto, nós estaremos estudando nesta manhã. Terceiro, a sociabilidade humana, e quarto, a liberdade humana, e por último, a criatividade humana e o trabalho. Esses pontos nós estaremos assim aprofundando. Espiritualidade humana. A espiritualidade humana, ela se divide aqui em 3 pontos. 3 pontos quer dizer origem divina do nosso espírito, anseio natural do espírito humano, e terceiro, reivindicações do espírito humano. Amém? Origem do nosso espírito, ou seja, a espiritualidade humana. Nós, seres humanos, somos espirituais. Então, nós temos a nossa essência espiritual. Então, aqui, origem divina de nosso espírito, aqui fala assim: a partir daquele momento, o homem passou a ser alma vivente. Então, a nossa origem divina é a origem divina do nosso espírito. Ou seja, o nosso espírito foi criado no próprio Senhor. O Senhor o criou. É por isso que a Bíblia vai dizer lá: e criou Deus ali, e criou Deus o homem do pó da terra. Ou seja, formou Deus o homem do pó da terra. Mas antes, no versículo, se eu não me engano, no capítulo 1, no verso 26 ou 27, está escrito lá: e criou Deus o homem, segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança lá. Primeiro, esse versículo, o Senhor está falando acerca da criação. Então, o Senhor criou dentro dele. O Senhor criou o homem espiritual dentro do próprio Deus. Então, nós nascemos aonde? Na origem. A nossa origem é o próprio Deus. Então, o Senhor nos formou dentro dele mesmo. E aí, no versículo onde nós vimos lá em Gênesis, tem um versículo lá onde vai falar acerca da criação do ser humano, onde Deus criou, lá, interessante, e formou Deus o homem do pó da terra, versículo 7, no capítulo de número 2, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ou seja, nesse versículo, Deus está formando o boneco, não está formando o homem.
O homem já foi criado dentro do próprio Deus. Então, quando Deus cria, está criado dentro dele. Então, Deus está formando agora o boneco. E após Deus formar o boneco, o Deus sopra nos seus narizes aquilo que estava já criado dentro dele, que foi a alma e o espírito do homem. Então, onde Deus formou-nos dentro dele. E quando Deus assopra nas suas narinas, nas narinas ali daquele boneco, Deus está colocando para fora aquilo que já estava dentro dele, criado dentro dele, que foi o homem, o ser humano. Então o homem fez-se alma vivente, se fez alma vivente a partir desse momento. Então, aqui é interessante nós observarmos que a origem divina do nosso espírito, é o próprio Deus. A origem divina de nosso espírito é o próprio Deus. Então, o homem, ele não pode viver longe do seu habitat, que é Deus. Assim como os peixes, assim como os animais terrestres, eles não podem viver longe do seu habitat, assim o ser humano também não pode viver longe do seu habitat. Quando Deus cria ali os animais, Deus não criou os animais, Deus deu uma ordem para que viesse a ser executado. Deus diz assim aos mares: produzam ali todo tipo de seres vivos. Deus deu uma ordem ao mar. Então, qual é a origem dos animais aquáticos? É a água. Então, se eles ficarem fora da sua origem, eles vão morrer, porque a criação deles, ou seja, a origem deles foi a água, ou seja, os peixes. Se você pegar um peixe e tirar fora ele da água, ele ficar por algum tempo fora, ele vai morrer, porque a origem dele é a água. Então, ele nasceu e veio da água, então ele precisa da água para viver. Assim são os animais terrestres. Eles não podem ser tirados dali da terra, porque senão eles morrem. Você tira o animal da terra e coloca ele para viver dentro da água. Com certeza ele vai morrer, porque a origem dele é a terra, não é a água. Sim, é a nossa origem, a origem do ser humano. O homem foi e nasceu dentro do próprio Deus. Então a nossa origem é o próprio Deus. Se nós vivemos longe dele, nós iremos morrer. Cedo ou tarde nós iremos perecer, porque não podemos viver sem a nossa origem, ou longe da nossa origem, que é o próprio Deus. Aleluia. Queridos amados, então aqui a origem divina do nosso espírito. O nosso espírito, ele veio e nasceu de Deus. É tanto que Deus diz na sua palavra que o corpo, que é esta matéria que nós temos aqui, essa matéria que Deus deu vida, ele volta para o pó ele vai se tornar. Mas a alma e o espírito que é de Deus volta para Deus, porque veio de Deus. Então é interessante quando nós observamos o que a palavra de Deus ensina. É anseio natural do espírito. Sendo veniente de Deus, o espírito humano anseia pelo Pai Celeste. É interessante. Então, se o nosso espírito veio de Deus, então ele anseia por Deus, ou seja, ele deseja Deus, tem vontade de Deus, tem desejo de Deus. Então, o nosso espírito, ele sente a vontade de Deus. Então, tem desejo de Deus e se aproximar de Deus, mas muitas das vezes o nosso corpo não permite e a nossa alma também está afundada nos pecados e nas ofensas, e aí impede o espírito que o Senhor nos deu de nos guiar à sua presença, de nos levar à sua presença. Aí nós vemos o salmista confessando, diz assim, o salmista confessou que a sua alma suspirava por Deus. Então o salmista Davi, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Então, do Deus vivo, então a minha alma tem sede de Deus, porque a minha alma está ligada ao Espírito, guiada pelo Espírito. Então ela tem sede, a nossa alma, que é o centro das emoções, tem sede de Deus. Próximo ponto, a revivificação do espírito humano. Através de sua morte redentora, Jesus Cristo vivifica o homem que jaz morto espiritualmente. Então, nós estávamos mortos. Mortos em quê? Pecados e ofensas. Efésios capítulo 2, verso 1, tem algumas referências aqui, Colossenses 2,13,
2,13 e João 11,25, fala aqui, João 11,25, que ele é a ressurreição e a vida. Então o Senhor, ele é a ressurreição e a vida. Ele tem o poder de ressuscitar o homem, porque o homem, ele se perdeu, ele estava morto. Morto em quê? Em pecados e ofensas, porque os pecados geram morte, morte espiritual. Muitas das vezes nós estamos vivos, respiramos, andando, falamos, pensamos, raciocinamos, mas estamos mortos espiritualmente, que é esta morte que o Senhor não quer para as nossas vidas. O Senhor quer que nós tenhamos vida, vida com abundância. É por isso que ele diz lá, o diabo veio matar, roubar e destruir. João 10:10. Mas eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Então o Senhor veio trazer a vida, veio trazer-nos a vida. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ou seja, ele nos está dando de volta a vida na presença dele, está ali nos oferecendo, na realidade, oferecendo a vida ao ser humano de volta. Mas poucas pessoas querem essa vida de volta, preferem viver e andar na forma que estão vivendo, e viver da mesma forma que estão vivendo. Preferem mais os pecados, andar nas trevas do que na luz. Então, a luz brilhou, a luz raiou, que foi Cristo, mas o mundo prefere viver nas trevas do que na luz. Então, o Senhor brilhou para que nós venhamos ter, assim, a vida eterna, termos aqui a vida na presença do Senhor. Então, aqui foi a revivificação do Espírito. Ponto 2. Racionalidade humana. Temos aqui mais 3 pontos na racionalidade humana, que é Deus é um ser racional. Segundo, a harmonia entre a racionalidade e a espiritualidade. E terceiro, o culto racional agrada a Deus. Deus é um ser racional. Deus, não temos uma natureza animal e bruta, mas racional e inteligente. Então, Deus é um ser racional. Logo, há perfeita harmonia entre a genuína razão e a fé bíblica. Por isso mesmo, ele requer de cada um de nós um culto racional. Então, Deus é um ser racional. Deus é um ser raciocinador, conhecedor. Deus conhece todas as coisas. Então, Deus pensa em tudo. Então, ou seja, Deus, tudo que ele fez foi calculado, os mínimos detalhes, nada, nenhum milésimo de segundo de nada escapa do alcance de Deus, porque Deus fez e projetou tudo certo. Então, nada vai fugir dessa linha de raciocínio que o Senhor projetou. Aleluia. Então, tudo isso o Senhor faz. Então, Deus é um ser racional e requer também que nós sejamos racionais, ou seja, o ser humano é o ser mais inteligente que existe na Terra. Então, não há seres mais inteligentes do que o homem. O homem, Deus dotou de uma sabedoria imensa. Então, o homem faz muitas coisas. O homem pega várias matérias para transformar em outra. Então, Deus deu uma sabedoria imensa para o ser humano. Então, é muito interessante nós observarmos isso. Segundo ponto, a harmonia entre a racionalidade e a espiritualidade, ou seja, a verdadeira espiritualidade manifesta-se de maneira racional, pois o nosso Deus é um ser racional, ele não é de confusão. Para que o agrademos, o Espírito Santo nos desenvolve a inteligência espiritual, ou seja, há uma comunhão ou uma relação aqui entre a racionalidade e a espiritualidade. Ou seja, o que é racionalidade? É a razão, é o pensar, é o você raciocinar, é o você aplicar um raciocínio, é o você aperfeiçoar esse raciocínio, é o você se entregar a esse raciocínio. Isso é razão, é o que você pensa, é o que você crê, é o que você vive. Então isso é razão. Tem coisas que nós agimos com razão e outras com emoção. Nós temos isso, o ser humano age muito pelo impulso, que é emoção, mas também há muitos seres humanos que são guiados pela razão. Ele sabe que aquilo ali vai dar errado, então ele na razão, ele já entende, já interpreta aquilo ali, porque ele usa a razão para o guiar. Mas também tem aqueles que são guiados pela emoção. Então, a emoção
faz com que nós cometemos muitas coisas erradas. Então, essas duas coisas precisam andar em harmonia, ou seja, o espírito precisa estar em harmonia com a nossa raciocínio. Então, isso aqui é muito interessante, é acerca da espiritualidade. Nós precisamos ser espirituais, mas também precisamos ter razão, ter a razão. Então, é interessante. Tem muitas pessoas que foge da razão humana. É claro que há coisas que, como um milagre mesmo, é algo inexplicável. É algo inexplicável. Então não podemos ir só pela razão. O milagre não só vai acontecer pela razão, mas também pela nossa fé. Então tem que ter espiritualidade e razão trabalhando juntos. Amém? 3. O culto racional agrada a Deus. Isso significa, antes de tudo, que a nossa adoração a Deus tem que ser perfeitamente entendida, explicada e praticada, ou seja, o culto racional. Então, Deus exige do seu povo, da sua igreja, dos seus servos, que ofereçam a Ele um culto racional. O que é um culto racional? Um culto racional, um culto com razão. É um culto que você traça metas para adorar Ele. É um culto que você se entrega ao Senhor de verdade. Então, é um culto racional. Não é um culto apenas da boca para fora. Não é um culto de qualquer jeito. É um culto racional, um culto pensado, um culto que você se entrega de verdade. Então, a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 12, e o verso 1, rogo-vos, o apóstolo Paulo dizendo, rogo-vos, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, Deus exige de nós um culto santo, um culto agradável, um culto de verdade vivo, um culto de quem está vivo, não um culto de morto, porque muitas das vezes há pessoas que se reúnem para adorar a Deus, parece mais um velório do que um culto ao Senhor. Então, culto é local de adoração, de alegria, de celebração. Então, culto de verdade é isso que Deus quer. Deus quer de nós um culto racional, não um culto que vai fugir da razão, como muitas das vezes nós vemos aí pessoas que se dizem estar cultuando a Deus, jogando cadeira para cima, pulando em cima das coisas, quebrando as coisas da casa do Senhor. Isso não é culto, isso é banalismo. Isso aí não tem nada a ver com culto. Culto de verdade, eu entrego um raciocínio que você entrega ao Senhor de verdade, um culto pensado, não um culto que vai gerar destruição. Como é que nós vamos escandalizar, quebrar as coisas do Senhor e dizer que estamos adorando? Não estamos adorando nada. Aí estamos esculhambando com o culto verdadeiro ao Senhor. Então nós convidamos você que nos ouve a voltar às raízes, a adorar de verdade o Senhor, prestar um culto de verdade, não um culto parado, um culto ali gélito, é um culto de pessoas vivas, pessoas que têm vida, aleluia, porque o Espírito Santo é que traz vida à igreja. Então, é o Espírito de Deus que gera liberdade de adoração. Quanto mais intimidade nós temos com o Espírito Santo, mais a adoração vai fluir para a glória do nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, então aqui foi mais o segundo ponto. Agora vamos para o terceiro ponto acerca da sociabilidade humana. Deus criou sociáveis. A solidão é contrária à nossa natureza, por isso Deus instituiu a família. Só depois o Estado. A solidão é nociva ao ser humano. A família é a origem da sociedade humana. Segundo ponto do tópico 3. Terceiro ponto, a Igreja de Cristo é a sociedade perfeita. Número 3, né? Então aqui, sociabilidade humana. Então Deus nos criou para ser um ser sociável. O que é um ser sociável? Um ser que tem
ali intimidade, um ser de sociedade, que vive em sociedade, ou seja, um ser que tem harmonia com a sociedade, um ser não isolado. Isso aí não é de acordo com a palavra de Deus, que às vezes as pessoas pensam e acham que se privando, que se afastando, que se isolando, ele está fazendo o certo. Então, não. A Bíblia não nos fala dessa forma. Se nós observarmos, Daniel, ele estava na Babilônia. Então, foi levado o cativeiro à Babilônia. Então, a Babilônia era servir a outros deuses, Daniel ao Deus verdadeiro. Mas, mesmo assim, Daniel não se privou. Daniel não se afastou. Daniel foi luz aonde ele estava. Luz na casa do rei, foi luz ali aonde ele vivia, cuidando dos negócios da casa do rei. Então, tudo isso aconteceu na vida de Daniel. Mas Daniel sempre foi luz naquilo que ele fazia. Então, interessante nós observarmos este ponto. Então, Deus criou no sociável, ou seja, por isso que Deus instituiu a família. A família é a base principal que a Bíblia vai nos mostrar, a família e a igreja. Então, Deus criou as duas maiores instituições que até hoje elas vigoram. Quais são essas duas instituições? Nós vemos o quê? Primeira instituição que Deus fez foi ali a família. Deus criou a família e a segunda instituição foi o casamento. Então, Deus criou essas duas instituições. Elas sempre deverão existir, a família e o casamento. E até hoje, essas duas instituições existem. Então, é interessante. Foi criada por Deus e é preciso o homem precisa ter família, formar família, porque o homem isolado está sujeito a um fracasso espiritual, mental e até físico, porque Deus não fez ninguém para viver só, Deus não fez ninguém para se isolar, ninguém para viver longe da sociedade, Deus não fez ninguém dessa forma. É tanto que se você observar a vida de quem é sociável na sociedade e quem não é, você pode observar. As pessoas que se afastam da sociedade, se privam, vivem isoladamente, com certeza são pessoas que estão aí vivendo acerca da depressão, estão aí se matando aos poucos, cada vez mais depressivos, angustiados e vivendo de forma aí que Satanás gosta, porque essa é a vontade de Satanás, que é prender, destruir as pessoas, se matarem as pessoas. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Então, vivermos sociáveis em família para a glória do nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, quarta coisa fala sobre a liberdade humana. Liberdade humana vai falar acerca de o livre-arbítrio, vamos ver o ato de decidir e também a soberania divina. Livre-arbítrio, isso é muito importante para nós entendermos algumas coisas do ser de Deus, dos atributos de Deus. Então, Deus nos criou, Deus concedeu-nos o livre-arbítrio para que escolhêssemos entre o bem e o mal. Se por um lado temos o livre-arbítrio, a liberdade de agir, por outro lado, não podemos esquecer-nos da soberania divina. Ou seja, o livre-arbítrio pode ser definido como a capacidade humana de tomar livremente uma decisão. Tal atributo observando em diversas passagens das Escrituras. Então, Gênesis 13, 9, Josué 24, 15, Hebreus 4, 7. Então, há vários textos bíblicos aqui, referências aonde fala acerca do livre-arbítrio, que Deus assim deixou ao homem a responsabilidade, deixou ao homem aí a responsabilidade de estar fazendo escolha. Amém? É interessante, porque muitas pessoas não creem no livre-arbítrio, acham que Deus já fez todo mundo, já com seu número, a sua numeração escrita, a sua é 225, a minha é 240, etc. Deus não fez nenhum robô. Deus não fez, é tanto que todo mundo tem uma digital diferente. Então, todo mundo pensa diferente, ninguém pensa igual.
É por isso que o casamento não é fácil de se manter uma relação ali conjugal, porque são dois seres diferentes que se fundem em uma só pessoa. Então esses dois seres, eles são diferentes, eles pensam diferentes, muitas das vezes pensam um contrário do outro. Então é difícil, não é fácil, mas Deus projetou dessa forma. Deus não nos fez robôs, Deus nos fez homens dotados de sabedoria, de capacitação, e também nos deixou o livre-arbítrio, que é a escolha. Interessante, se você observar, Deus deixou o homem para escolher. Então, entre a vida e a morte, ou seja, você escolhe o céu ou o inferno. Jesus dá duas escolhas para o ser humano. A Bíblia é muito clara. Deus diz: olha, essa porta é estreita, ela leva à vida eterna, mas esta porta é espaçosa, ela leva à perdição. Ela leva à perdição. Deus deixou duas portas, duas escolhas para o ser humano. Então o homem precisa tomar essa escolha. Não é Deus que vai te forçar a escolher o céu. Não é Deus que vai te forçar a escolher o inferno. Não. Deus não trabalha quebrando os seus conceitos. Deus não trabalha ferindo os seus princípios. Deus não trabalha desta forma. É tanto que a Bíblia vai dizer que nele não há variação e nem sombras. Então, você não vai encontrar no Senhor, você não vai encontrar no Senhor dúvidas, você não vai encontrar no Senhor nenhuma sombra, nenhuma variação. Não, Deus não é santo hoje e amanhã ele é destruidor, não. Deus não é hoje bem, Deus não é santo hoje, Deus não é bom hoje, amanhã Deus é mercenário. Não, Deus é o mesmo, na sua essência continua o mesmo e será eternamente. É tanto que ele diz: eu sou o mesmo hoje, ontem e serei eternamente. Então Deus não muda. Não adianta nós queremos aplicar um conceito que Deus, ou que vai ferir o caráter de Deus, como livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi criado por Deus, é bíblico, mas também há aqueles que creem que Deus já formou um número de pessoas para ir para o céu e um número de pessoas para ir para o inferno. Na onisciência de Deus, ele sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Na onisciência de Deus, ele conhece, mas ele não pode interferir na sua onisciência. Não. Deus conhece quem vai para o céu, quem vai para o inferno, de Gênesis, de todos os que nasceram de Adão e Eva, até os últimos que virão. Deus conhece na sua onisciência todos que irão se salvar e todos que irão se perder. Mas Deus não interfere em nada para que essas pessoas venham a alcançar a salvação ou para que essas pessoas venham perder a salvação. Não há interferência de Deus. É tanto que Jesus enviou Jesus na cruz, o Senhor, para que viesse ali cumprir a obra de salvação. Então a salvação já está exposta. Então quem quiser ser salvo é só crer no Senhor Jesus, aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador e viver uma vida santa, reta e agradável ao Senhor. É se consagrando ao Senhor aqui enquanto viver nesta terra. Então a condição para você ser salvo e alcançar a salvação é ser fiel ao Senhor até o fim. Ele diz: ser fiel até o fim e vou te dar a coroa da vida, ou seja, então receberá a coroa de vida eterna. Então é ser fiel. Ser fiel a vários conceitos. Não é ser só fiel à sua esposa, não é só ser fiel a Deus, não é só ser fiel à empresa que você trabalha, é ser fiel em tudo, é você ser responsável, é você dar uma palavra ali e cumprir aquela palavra, isso é ser fidelidade, é fidelidade a Deus. Então isso é importante, meus queridos. Então há aquelas pessoas que não creem no livre-arbítrio, então isso aí nós vemos, é notório na Bíblia, e há muitos aí que acham bases para isso, mas se você achar a base para esse tipo de doutrina, que Deus já tem ali os seus escolhidos e aqueles já estão enumerados para ir para o céu, se você crê nisso, então você anula o livre-arbítrio. Então, se você anular o livre-arbítrio, você fere o caráter de Deus. Então, Deus deixou o livre-arbítrio, isso é importante. A Bíblia vai dizer, até o próprio Josué, dizendo ao povo de Israel:
olha, escolhais a quem vocês devem servir. O próprio Josué diz, escolhais a quem vocês devem servir. Se é o Deus dos amorreus, Deus de outras nações. Porém, Josué diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué foi muito categórico. Quem quiser escolher o mundo, escolha. Eu vou escolher Jesus, eu vou escolher servir o Senhor. É isso que Josué estava dizendo. E aí o próprio Deus vai falar também na sua palavra. Eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhais. Porém, o Senhor diz, porém, eu vos digo, escolhais a vida. O próprio Jesus dizendo, o próprio Deus falando. Então, não podemos riscar o livre-arbítrio jamais da Bíblia, porque ele existe. Aleluias? Então, meus queridos amados irmãos, então o ato de decidir, o ser humano pode decidir. É tão interessante que em tudo que nós fazemos, há livre-arbítrio acontecendo. Quer ver um exemplo? Se você for comprar qualquer coisa em um supermercado ou em uma frutaria ou ali onde se vende verduras, etc. Geralmente, se você for comprar alguma verdura, alguma fruta, raramente, praticamente é impossível isso acontecer. Alguém escolher as piores frutas e levar para a sua casa. E isso aí é praticamente impossível. Sempre você vai escolher o que é melhor. Sempre você vai escolher as melhores, as mais bonitas, as mais formosas. Isso é do ser humano, então isso é uma escolha que está dentro de nós, é na nossa essência, não podemos negar isso. Ninguém vai escolher o ruim, ninguém vai escolher o mal. Assim mesmo é o Senhor Jesus. Eu mesmo, fiz essa escolha de escolher o Senhor Jesus, jamais me arrependerei disso, porque foi a melhor coisa que eu fiz e tenho certeza que quem fez também jamais vai se arrepender. Quarta coisa é a criatividade humana e o trabalho, melhor dizendo, a quinta coisa, a criatividade e o trabalho. É interessante, dignidade do trabalho e a criatividade humana. Dignidade do trabalho o trabalho não é um castigo devido ao pecado de Adão, mas uma bênção a todos os seus descendentes. A queda apenas tornou as atividades laborais mais árduas e estressantes, certo? Então, a dignidade do trabalho. Então, ser trabalhador é digno isso aí, não é indigno. Não é indigno você trabalhar, não é digno mesmo, é o trabalho. Então, nós precisamos ver dessa forma, viver dessa forma. O trabalho foi criado por Deus, então o ser humano precisa de trabalhar. Não só para se manter, mas porque necessita exercitar. Ele necessita de exercício, de fazer uma obra, de estar trabalhando. Então, Deus nos fez dessa forma. A diferença da época de Adão e Eva é porque o trabalho era mais leve, não era como hoje. Então, as coisas hoje se tornaram mais afadigantes, mais difíceis. Por isso que o Senhor disse que do suor do rosto nós teríamos que tirar o sustento para as nossas vidas. Então, do suor do rosto, por quê? Seria mais difícil, não seria como nos tempos de Adão e Eva, mais fáceis como era, porque Adão e Eva não precisavam plantar nada, tudo dava. Adão e Eva não precisavam estar matando nenhum animal, porque eles se alimentavam apenas das frutas, das verduras. Então, já havia na natureza tudo o que eles necessitavam. Eles não precisavam matar nenhum animal, como hoje se mata boi, mata etc., galinha, etc., para alimentar o sustento do homem. Na época de Adão e Eva, eles não comiam carne nenhuma, era só verduras, só legumes, era só frutas que eles se alimentavam, e era a época mais abençoada que eles tinham de vida, onde se tinha a longevidade, ou seja, uma idade de Adão e Eva, eles viviam com 600, 900
anos, etc., tantos anos que vivia, porque havia longevidade naquela época. Mas após o pecado veio a morte e a longevidade foi acabando. Ela não acabou de vez, mas ela foi acabando. É tanto que a Bíblia fala em Metusalém que ele viveu 967 anos. Logo depois, muito depois de Adão e Eva, já era filhos, descendentes de Adão e Eva. Então tudo isso nós vemos na palavra de Deus. Por causa do pecado, o homem perdeu a longevidade, ou seja, o direito de viver para sempre. Então Deus nos criou para viver eternamente ali no jardim. Mas o homem, por desobediência, por ali comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, perdeu esse direito. Gerou-se a morte, ocorreu-se a morte, e hoje a morte passou de geração em geração, chegou a mim, a você, e vai chegar a todos os da nossa descendência, até a volta do Filho de Deus, até o momento que tudo tiver consumado nesta terra. Então, sempre vai existir isso aí, por atitude de Adão e Eva. E nós, como filhos de Adão e Eva, herdamos a mesma herança. Ou seja, qual é o filho que não herda a herança do pai? Qual é o filho? Sempre vai herdar. Sempre vai herdar alguma coisa, herdar o sangue, herdar ali uns traços, herdar alguma coisa. Então sempre vai ter isso de herança. Então nós herdamos a herança de Adão e Eva, que era o pecado. Eles tinham a herança, uma herança maravilhosa, que era a vida eterna, era longevidade, era uma vida abençoada, gozando da presença de Deus, onde Deus falava todos os dias diretamente com Adão e Eva ali. Nós perdemos aquilo ali em Adão e Eva por causa do pecado, mas Jesus morreu na cruz para nos resgatar de volta e nos trazer a sua presença. Então aqui foi mais uma aula aqui do nosso canal DebD. Deus tem uma palavra para você. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia. A próxima lição, nós estaremos estudando sobre a unidade da raça humana. É a lição de número 5. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima.